aproveitar essa reunião da equipe aqui? Eu acho que a gente está fazendo atividades que são muito parecidas na impressora 3D e nos equipamentos multifuncional e torno, que é a parte de análise de elementos finitos. Uhum. E já tem gente trabalhando com isso lá. Então, os esforços podiam se unir, sabe? Ou ter um grupo para mexer com elementos finitos, ficaria bem mais fácil. Concordo, porque as demandas, vamos falar assim, o ciclo de desenvolvimento é mais ou menos igual para as máquinas, né? É, São sistemas robóticos, cada um com a sua especificidade, mas o ciclo de projeto é o mesmo, realmente. Realmente. Vamos. Quem são os alunos que te ajudam lá também, que não fazem parte dessa equipe? é o Felipe Rosa. Eu acho que foi ele que fez até a análise por elementos finitos. Tá. Bom, então seria legal colocar essa turma junto, né? Ah, mas eles estão juntos. Aham. É que vai ter demanda. Quando tiver, tentar envolver o Felipe Rosa para que ele, já que ele já está desenvolvendo isso, já flua essa parte. Tá bom. Beleza. Então, olha, ficou combinado com a equipe, aí a gente não fez reunião na segunda-feira passada e também não participei da reunião na sexta-feira. Eu estava sobrecarregado com outros projetos, aí é aquela história, a gente precisa apagar o incêndio, né? A hora que a chama está queimando, aí o prazo venceu. E... Mas eu sei que conversando com o Leonardo, eles avançaram, né? O Leonardo comentou comigo que eles conseguiram colocar todos os desenhos daquela empresa que fornece perfil de alumínio, eles colocaram tudo dentro do CAD, para facilitar na hora de desenhar, porque aí você já chama o perfil, né? Se tiver que mexer na escala, mexe na escala, e aí já extruda ele, então fica mais fácil de desenhar. Eles conseguiram fazer o download desses modelos CAD do servidor da empresa. Como que ela chama mesmo? Eu esqueci o nome, Jean. Por 7. Forset. E aí eu dei algumas orientações para eles para começarem a esboçar a geometria portal da máquina, para a gente entrar num ciclo, né, de mexe na geometria, começa a fazer o dimensionamento por elementos finitos e aí chegamos até a geometria final. Leonardo, você quer comentar alguma coisa? Eu não sei se o aluno que estava fazendo o primeiro desenho, ele está na reunião. Bom dia a todos novamente. Eu vou lembrar o nome dele aqui, que eu esqueci também, mas eu vou pegar aqui no WhatsApp. Ele falou que estava com dificuldade, era de implementar, não o perfil, mas os elementos, sabe, para criar guias e esses negócios, Uhum. as cantoneiras. Aí, até eu tinha falado com ele para ver com o senhor, ou me mandar uma imagem, só que é o Daniel. Então, eu até consegui que o Leonardo passou uma dica aí, que, tipo, pegar o desenho 2D e estudar por conta. Eu até montei uma parte da estrutura, só que agora eu tô com a parte, tipo assim, dificuldade era nos cantos, sabe? Onde ligar os perfis de alumínio. Então Só tá. que Então compartilha a imagem que você já tem do desenho. aí, assim, tá bem cru mesmo ainda o Não, mas desenho. essa fase é assim mesmo. Tranquilo. Como é que eu compartilho tela aqui achei, eu acho. Tá, foi? Foi. Aí aqui, ó, isso aqui foi o que eu montei esses dias. Aí, tá vendo que aqui, tipo, nos cantos, tipo, não tem Uhum. conexão e tal. Eu tô indo Certo. no que eu vou colocar nessas conexões e a parte também dos trilhos. Aqui do eixo X, aqui do eixo Y e depois do eixo do Z, né? Uhum. Aí essa aqui é que eu tô mais em dúvida mesmo. Tá bom. Aí, ó, vou dar algumas orientações, então. Vamos lá. A geometria principal do chassi deve ser algo parecido. Coloca numa vista em perspectiva para ficar mais fácil. Isso. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Agora, o que vai mudar conforme começar a dimensionar? As seções desses perfis.
Então, aí é basicamente como se você tivesse feito um desenho com linha, né? Eu vi que você usou, na verdade, um perfil, mas vamos entender como se fosse a linha. Os elementos de ligação desses perfis envolvem desenho industrial e patente. Então, cada marca tem as suas particularidades para fazer a união desses perfis. Então, eu não conheço os pormenores da Forset, então a gente precisa olhar no catálogo deles que tipo de uniões eles fornecem. Então, por exemplo, tem união, dá um zoom, mostra esse canto aí, exatamente esse aí. Professor. Então, por exemplo, ó, você não encostou um perfil no outro. Então, se fosse subir um perfil na vertical aí, provavelmente essa seria vamos falar assim, o comprimento desses perfis no plano XY, que entrariam em contato com um perfil que subiria na vertical. Certo. E aí, entre eles, possivelmente nessa situação, você tem que fazer uma união usando o trilho lateral. Então, é como se você usasse uma mão francesa, algum dispositivo que vai ser colocado lateralmente. Quando a montagem é de topo, algumas marcas, alguns fabricantes, fornecedores desses perfis, possuem um elemento como se fosse um parafuso. Então, é necessário uma usinagem. Às vezes, quando tem o furo central nesse perfil, é feito rosca. E aí é como se fosse um parafuso conectando. Entendi. Tá? Então, o que eu recomendo? Ver quais são as uniões que tem disponíveis. Então, eu sei lá, assim, conversando com o Leonardo e vendo algumas das peças, eu sei que tem flanges, tem pinos, tem cantoneiras. Então, tem vários elementos de conexão. Eu acho que nesse momento ainda não precisa ficar desenhando ou colocando todos esses elementos, porque senão a gente pode investir muito tempo num modelo que não é o final. Beleza. A não ser que você queira fazer isso como aprendizado, trazer esses componentes, ver como eles se ligam. Às vezes você não precisa se preocupar com a estrutura como um todo, mas entender o que você tem disponível. É como um Lego, aquele brinquedo Lego. A gente tem que olhar as peças que nós temos à disposição, para daí a gente analisar qual a melhor forma de colocarmos tudo junto. Entendi. Tá? Em termos da geometria geral da máquina, é isso. O que mais que eu imagino? Ó, agora, isso, diminui o zoom. Deixa eu olhar para os eixos aí. Tá. Vamos seguir o sistema de coordenadas do Fusion que está sendo mostrado aí no seu canto superior direito. Tá? Então, onde está o eixo X, Y e Z. Para o eixo Y, então, que vai ficar aí no plano, que vai receber as duas guias, vamos falar que vai movimentar a mesa, você pode desenhar aí mais duas guias paralelas. Aí onde você está com o mouse, por exemplo, certo? E aqui mais. Isso, aí. Aí vamos imaginar. Aí você vai apoiar a guia do eixo, vamos chamar de eixo Y. Perfeito? Perfeito. Nessas duas de cima, você vai colocar as guias do eixo X e conectados a ela o eixo Z. Então, você vai ter um sistema cartesiano, na verdade, no plano XZ. Certo. Tá certo? Ô, professor, só uma rapidinho. É porque a parte aqui do eixo Y, eu tava pensando em colocar um perfil, assim, para colocar os trilhos, o perfil 40-80, que eu usei perfis de 40 por 40, eu acho. Tipo, que ele é meio. Eu não consegui abrir ele aqui, que ele já é meio que, tipo, ele já tem como é que eu vou falar? Ele parece um C, uma estrutura em C. Isso, pode ser, exata. Eu acho, é que eu não sei quais são as dimensões que tem lá, mas eu acho que, na verdade, os 3 eixos vão usar aquele perfil. Ah, tá, beleza. Entendeu? Então, provavelmente, esse aí, os 2 paralelos que você já desenhou relacionados ao eixo X, provavelmente seja um perfil daquele. Ah, não, então eu trocar isso aqui, que eu coloquei 40-40, eu posso já trocar e colocar um 40-80 em C, então. Então, vamos pensar junto aqui. Você já tem os requisitos do projeto. A gente já definiu as deformações, as forças, correto? Eu acho que antes de você colocar já o perfil supostamente final, eu acho que você tem que explorar. É só você que está desenhando ou tem mais alguém que está desenhando?
Acho que tem mais. Acho que o Felipe também tá fazendo um esboço lá. Só que aí é Tá. outro tipo, outro perfil. Eu fiz 3 esboços também, com 3 tipos de perfis diferentes. Então tá, então acho que antes de eu responder essa sua pergunta, ô, Daniel, seria legal a gente ver o que cada um desenhou para vocês compartilharem. E aí eu acho que na próxima etapa a gente pode não mais fazer desenhos individuais. A gente pode usar o Fusion, como todo mundo já está dentro dele, a gente pode escolher um dos arquivos, duplicar ele para não perder a versão original. Inclusive eu recomendo que vocês sempre façam isso, ó. Toda vez que for salvar o projeto, salva com um novo nome para sempre ficar o desenho anterior. Porque aí vocês vão ver que ao longo do tempo a gente vai ter toda essa evolução documentada. Para não Beleza. perder essa experiência. Porque se a gente tiver só um arquivo e no final for a máquina pronta, quando outras pessoas se juntarem à equipe ou a gente quiser discutir algo que já foi aprendido pelo grupo, vai ficar difícil, porque aí a gente vai perder aquele problema. Então vamos salvando esses desenhos todos dentro da equipe. Então eu já estou vendo aqui que isso que você está mostrando, você já está dentro do FEMEC Maker UFO, ótimo. Podem ir nomeando como protótipo da estrutura, alguma coisa assim, e vamos pôr no número, né? Então, protótipo 1, protótipo 2. E aí vocês todos vão começar a editar o mesmo arquivo. Então a gente faz uma cópia, daqui a pouco a gente cria, por exemplo, eu vou querer ver o que cada um fez. Aí vamos supor, a gente cria, vocês vão me mostrar 3 protótipos, aí a gente coloca lá, protótipo 4. Nós vamos escolher um desses e aí a gente vai trabalhar em cima dele. Aí vocês todos vão começar a editar em cima desse protótipo, para não ficar mais cada um com o seu desenho, entendeu? Entendi. Aí, tipo Aí assim, vocês vão ter que sempre. interagir mais. Aí, por exemplo, vocês fizeram uma mudança. Aí vocês compartilham no grupo. Ó, eu mudei, minha sugestão é assim, o que vocês acham da gente mexer no eixo dessa forma? Porque aí vocês podem entrar juntos no desenho. Enquanto um tá mexendo, o outro tá vendo o que o outro tá fazendo, entendeu? Entendi, certinho. Então, antes da gente continuar com a sugestão, Daniel, deixa eu ver o que o Leonardo fez. Ele pode parar de transmitir aqui, então. Isso, por favor. Foi? Aí, agora pode compartilhar sua tela, Leonardo. Chegou aí? Chegou. O meu tá no Solid ainda, porque igual eu te falo, eu tive que parar para fazer o outro. Aí eu acabei não tendo tempo para passar pro Fusion. Aí eu 3 desenhos que eu fiz foi um estudo de dimensão de estrutura, que ela já não tá mais em escala. Essa aqui é uma 30x30 com acabamento lateral, que tá vendo? Ela não tem o... Tô vendo. Aí eu fiz ela toda 30x30, a base, deixa eu conseguir mexer aqui, a base e a parte de cima. O que eu achei interessante, essa aqui foi a que ficou mais longe, que aí eu fiz um 40x40 e um 50x50. Ficou tudo muito grudado, muito junto, sabe? Porque parece que o perfil é largo e as dimensões eram pequenas. Aqui, aí essa aqui ficou assim. Aí me deram o que? Era usar cantoneiras nas laterais. Eu não pus porque a senhora tinha falado que não era para preocupar agora. E aqui teria que pôr uma flange ou conseguir uma cantoneira bem pequena, né? Porque o espaço aqui eu achei bem restrito. E esse vão aqui tá 2 vezes a largura do perfil, que aqui é 30, que tá com 60, para ter um espaço. Só que aí a relação dele aqui com a mesa ficou bem próxima. Se for pensar que tem que pôr as guias e a mesa ainda. Isso. Olha, ficou legal você ter feito esse desenho, porque é como se fosse a evolução do desenho anterior que o Daniel mostrou, né? É a mesma estrutura. Sim. Eu acho que como fase inicial aqui da ideação, ótimo. Você já teve a preocupação de escolher um perfil pensando que talvez não fosse necessária uma conexão lateral, então você já teve essa preocupação não só com a estética, mas com a parte estrutural. Aí você identificou a necessidade ou a dificuldade de escolher um elemento de ligação, né?
Sim. Por isso que eu falei, é aí que reside o ponto. Por isso que vocês tinham que interagir com essas possibilidades da Forset e entender quais são os elementos de ligação. Porque acaba criando restrição. Então, provavelmente, essa sua sugestão, ela acaba diminuindo o número de conexões, né? Então, no plano XY aí, você teria que usar uma flange pela parte de cima e talvez uma pela parte de baixo, porque você não tem outras superfícies para unir. No caso também, igual o senhor falou aquela vez de furar e passar um parafuso, esse perfil ainda dá, né? Que ele é vazado no meio. Aí pode fazer rosca. Esse furo Sim. aí, se for necessário, dá para fazer rosca nele. Aí, tipo, aqui eu pensei, às vezes faz uma rosca aqui, que aí não precisa de fazer nenhum elemento, e no de baixo. Ou em Faz o todos, né? seguinte, ó, salva esse como protótipo 2, porque vamos deixando na sequência. O que o Daniel fez, a gente chama de protótipo 1, chama esse de protótipo 2, exporta ele pro Fusion, joga lá na equipe, e aí você tem esse mesmo desenho com um perfil maior, certo? Tem. Eu vou abrir ele. Esse aqui eu chamei de montagem estética, porque ficou mais bonitinho. Aí eu chamei de... Deixa eu ver, isso aqui, 50x50. Na minha cabeça eu chamei ele de superdimensionado, porque eu achei ele muito grande. Peraí, tô abrindo a coisa errada. Eu achei ele quase superdimensionado. Eu achei ele muito grande pro tamanho dos espaços, tá vendo? Esse aqui é um 50x50. No 50x50, a Forset não fornece perfis com canto L, aqui igual do 30. O único que eu achei foi o 30x30. Mas no final é até difícil saber agora, né? Qual a gente vai usar. Por mais que pareça superdimensionado esse, só a simulação vai nos dizer. Sim, tipo assim, foi só uma ideia para mim saber diferenciar o que eu tinha Sim, feito. sim. Não, eu entendi. Aí esse aqui, o problema, igual eu falei, ó, o olivão entre os dois perfis fica muito pequeno, porque se eu tentasse aumentar, ele iria interferir embaixo. Aí aqui, no caso, na torre, teria que ser maior que 200, igual estava no desenho. Como não está desenhado aí a guia do eixo X, todo o sistema acima dela, a mesa de fixação de peça, então, provavelmente essa máquina está baixa ainda, então as colunas teriam que ser aumentadas, o que ocasionaria ou resultaria num aumento desses espaçamentos aí que você acha que é um problema. Mas a princípio não é não, tá? Não é porque eles estão perto que a gente entende isso como um problema. Talvez a gente possa mexer nesses espaços, assim, eu falo talvez no sentido de discutir o projeto, tá? Não que seja essa a versão final. Mas esse espaço aí, de repente, é o espaço que precisa para colocar o fuso. Ah, entendi. Então, pode chamar essas suas estruturas todas de 2, protótipo 2, aí chama 2.1, 2.2 e 2.3. Certo. E Que aí se agrupa no mesmo grupo, entendeu? E tem a triângulo, que eu chamei de triângulo, que era uma base 50x50. A torre, se não me engano, era 40x40. E lá em cima, que é onde que eu falei que ficava um espaço muito pequeno, eu fiz um 20x20. Aí, tipo assim, me pensando nos momentos, né? Tipo assim, que a base, o momento é maior, e quando você vai subindo, fica menor. Todos têm a mesma dimensão, só muda o tamanho dos perfis. Aqui é um 50x50 na base, 40x40 e 20x20. Aí Provavelmente, se a gente olhar para as estruturas desse tipo, já comerciais, que foram dimensionadas, você acaba vendo uma proporção igual você colocou aí. Então, eu imagino que deva ser alguma coisa parecida com isso em termos de proporção. Realmente a base é maior. A coluna também, como ela tem que suportar os momentos do eixo Z, ela acaba sendo robusta também, né? Eu acho que não é uma proporção tão igual a que você colocou aí. Talvez ela seja um pouco mais robusta do que isso, né? Mas é perfeita essa ideia. Perfeito. Aí já mostra uma preocupação em termos do desempenho, né? Mesmo que qualitativa ainda, né?
A única coisa que eu vi de problema nessa é que a gente fica limitado nos travamentos, né? Aqui eu já não posso pôr nada lateral porque tem um espaço. Teria que ser só nesse sentido, vamos dizer. Se fosse uma cantoneira. Isso. Às vezes a decisão de projeto acaba sendo pelo mesmo perfil da base para que facilite a conexão. Uhum. Aí eu também, uma solução que eu pensei já, que eu estava pensando nisso, era colocar aquela porca que entra aqui nesse vãozinho aqui, ó. Uhum. Aí ela vinha até no fundo e descia um fuso com uma contraporca em cima para segurar no lugar. Eu não sei se seria o suficiente para travar, mas era uma ideia. Na verdade, ó, a gente não... É uma solução, mas se você olhar nas conexões da Forset, você vai ver que isso não está disponível. O que eu quero dizer? Não é necessário. Às vezes, minha experiência com outras marcas, tá? Você tem, ele é feito um furo, que coloca o mouse na coluna, um pouco acima da base, mais para baixo um pouquinho, mais para cima um pouquinho. Ó, por aí, assim, ó, é feito um furo, aí tem um elemento de ligação que é colocado, é como se fosse um parafuso, ele é um came. Então ele se conecta o parafuso com uma porca que vai estar dentro do rasgo embaixo, e aí, quando você aperta o parafuso aí, você comprime esse pacote, entendeu? Entendi. Então, se você olhar lá, é bem possível que tenha esse elemento de ligação, que é para fazer essa situação, quando você tem uma união perpendicular, às vezes até em ângulo. Dependendo do que ela tem no catálogo dela, existe é como se fosse um parafuso articulado. Mas precisa olhar o que tem à disposição. Então, antes de eu continuar a orientação, que seria o próximo passo, como essa foi a evolução do desenho anterior, deixa eu só perguntar aqui no grupo, tem mais alguém que tem algum desenho que queira mostrar? Eu fiz, professor. Então compartilha, por favor, Felipe. Mas só te falar antes que eu tô tendo um problema com o Fusion, porque eu não sei o que aconteceu lá, que a minha licença de estudante não foi pro meu e-mail institucional. Eu achei que nem dava certo sem. Foi no meu e-mail normal. Não, então você faz o seguinte, você solicita de novo com o e-mail UFO, senão você não vai ter acesso. Eu vou ter que solicitar de novo, porque sem e-mail institucional eu não consigo... Isso. Eu não consigo entrar na equipe lá, né? Tá compartilhando? Não, você não consegue a licença de estudante, porque não tem como você comprovar que você é estudante. Então, mas eu consegui a licença no outro e-mail, isso que eu achei estranho. Entendeu? Se eu entrar lá no Fusion com o meu e-mail da UFO, tá a versão de avaliação. Mas no meu e-mail normal tá licença de estudante. Isso que eu não entendi. Mas depois eu vou... Mas você fez o desenho no Fusion, você consegue compartilhar e mostrar pra gente? Eu fiz no Solid. Tá compartilhando na tela? Ah, já é você que tá compartilhando? Sim. Tá vendo aí? Tô. Deu tempo de fazer só isso aqui, professor. Eu fiz a base e aqui eu vou colocar 2 guias e aqui para colocar o fuso. Tá. Esses elementos que você usou aí fora o perfil, você tirou do catálogo ou você que fez ele? Não, eu que fiz. Tá. Então, vamos olhar. Então, beleza. Aí, diante desses desenhos, agora eu vou dar as orientações para você. Então, no seu caso, ô Felipe, pode salvar esse como protótipo... 3, né? Protótipo 3. E aí, ó, esses elementos que você usou para colocar guia, local, não faz sentido a gente começar a projetar eles agora, sabendo que a gente tem à disposição já esses elementos prontos. Tá certo? E nós não vamos optar por guia cilíndrica, como a que você ia colocar aí, ó, que é a que a máquina que eu tenho lá no laboratório foi feita. Por quê? Porque esse sistema não tem a mesma rigidez do que a guia linear. A guia linear prismática. Tá? Aquela que vai ser parafusada ao longo de todo o comprimento dela. Então, esse é um sistema mais barato, só que menos rígido. Eu acabei usando naquela máquina porque eu já tinha isso à disposição. Tá certo? Mas na nossa aqui, dada a demanda dela, não faz sentido a gente usar. Então, essa é uma decisão de projeto que a gente já vai abandonar. Mas, como eu disse, você não apaga esse desenho. Você joga ele lá
para que a gente tenha essa discussão, né? Fique registrado o porquê que nós não seguimos com essa ideia. Ali lá naquele documento compartilhado lá que a gente tem do projeto, eu coloquei 2 opções de conectores lá. Não sei se vocês chegaram a ver na reunião passada. Não. Aqui. Tem essa placa L aqui, eu acho que daria para usar. E esse conector universal. Isso, ó, esse aí é o que eu estava falando do parafuso, exatamente, ó, que ele funciona como um cano. Na hora que você aperta ele lá dentro, né, você traz e comprime. Esses são os 2, vamos falar assim, tem 3 principais. Ó, esse que é o parafuso, a placa e cantoneira. Perfeito. Aqui tem os valores ó, também dos perfis 20x20 e 30x30. Ó, o Jean tem uma pergunta. Vamos lá, Jean. Seguinte, pessoal, passar para vocês um pouco da experiência que a gente teve na elaboração de um projeto semelhante a esse, mas para impressora 3D. A gente fez uma impressora no estilo portal. Não sei se está todo mundo vendo, mas a gente fez a base com barra roscada e parafusos e elementos feitos com impressão 3D. Aqui estão os guias da mesa, tá vendo? A mesa anda para frente e para trás, vai para a parede e vem para a gente. Essa estrutura aqui a gente fez em corte de chapa de aço. O maior problema que a gente teve é justamente nessa junção aqui. Por mais que a gente apertasse, o sistema não ficava rígido o suficiente. A gente teve que colocar uma mão francesa, saindo daqui de cima e vindo aqui embaixo. A gente prolongou isso aqui, colocamos um suporte aqui e de um lado a gente fez uma mão francesa para que ele parasse de oscilar, porque ele começa a oscilar. Esse perfil aqui começa a oscilar. Por mais que eu fique colocando coisas aqui, o problema está aqui embaixo. Bem, a Forset tem um monte de kits, inclusive para CNC. Tá vendo? Esse daqui é a junção entre os elementos. Tá vendo? É esse carinha aqui. Então, ela já tem. Só que normalmente isso aqui está trabalhando com 20x20, tá? Isso aqui é um perfil 20x20. Eu não vi nenhum aí 50x50, nem 40x40. Ela tem esse elemento aqui que vai dentro da estrutura metálica para que a gente coloque um parafuso depois nele, tá vendo? E aí, aqui a gente vê o primeiro elemento dentro, o parafuso fora, e assim a gente fixa as coisas. Só que essa fixação, ela não aguenta torções. Ela só aguenta trações e compressões. Se eu colocar um momento fletor aí, ela não vai dar conta. Então, a estrutura tem que ter uma mão francesa interna. Quando eles vendem kits para CNC, eles vendem kits dessa forma, pessoal. Então, a base, às vezes, precisa ter mais elementos. E eles têm suportes para eixo, tem de diversas formas, e a cantoneira que eles têm é uma cantoneira 20x20, porque eles trabalham mais com os perfis 20x20. Bem, essas eram informações que eu gostaria de passar antes de você passar suas orientações, viu, Fioc? Perfeito. Nossa, perfeito. É o que eu disse. Precisa ver o que tem à disposição para a gente trabalhar com esse quebra-cabeça. A minha sugestão, então, para esse final de ano, para a gente trabalhar, é o seguinte. O Leonardo, compartilha, por favor, aquela sua estrutura que você tem diferentes tipos de perfil. Aquela que você fez a base mais reforçada e depois foi mudando o perfil. Eu acho que foi o Felipe que fez essa. Eu tenho uma, eu acho que é que eu chamei de triângulo. Agora eu só tô abrindo o Solid de novo, só que eu tinha fechado para mudar o nome, mas ele já tá abrindo. Tá.
Tá dando para ver? Uhum. Beleza, eu vou usar então essa estrutura aí para fechar o raciocínio de hoje. Então, ó, vocês viram aqueles elementos que o Jean mostrou e que o Felipe compartilhou também, acho que foi o Felipe, né? Mostra bem o que a gente tem à disposição e a gente tem que pensar em cima disso. E como bem colocado pelo Jean, cada elemento desse tem a sua vantagem e desvantagem. Então, quando a gente for unir com um parafuso o perfil de topo, realmente ali vai ser só tração compressão, porque se tiver um momento no sentido de girar o parafuso, é como se a gente quisesse ou apertar mais o parafuso ou soltar. Então, realmente não é o ideal. Então, conforme nós formos avançando no projeto e entendendo os esforços, os momentos, a gente tem que pensar também em como usar esses elementos de ligação. O que eu sugiro como uma nova versão do projeto? Eu sugiro importar para esse arquivo aí, por exemplo, esse arquivo que você está compartilhando, Leonardo, todos os elementos de ligação, coloque eles aí no espaço também, independente do tamanho dele, se é específico para o perfil 20x20, carrega o que tem de elementos de ligação da Forset, como se a gente estivesse brincando com o Lego e estivesse espalhando as peças para saber o que a gente pode montar. E aí tenta encaixar eles, mesmo que não seja a geometria final, pode ser nessa. Eu acho que para título de aprendizado é importante. Tentar encaixar eles e ver quais são as limitações. Como que a gente tem que unir um perfil com o outro. Então, por exemplo, ó, dá um zoom na região da coluna com a base. Dá um zoom aí para mostrar essa região. Foi muito. Aí. Ah, então tá. Esse perfil que você escolheu parece que os canais estão alinhados. Dependendo de como monta, pode ser que os canais não fiquem alinhados. Então era isso que eu queria saber. Então acho que dá para você montar alguma coisa nessa estrutura que você colocou. E aí eu acho que não seria legal, ou seria legal, em cima deste modelo, ou dessa proposta, agora vocês fazerem algumas opções. Então, por exemplo, o Leonardo, você consegue abrir o perfil, que é aquele perfil específico para sistema coordenado, que é um perfil em C? Você tem algum aí que você consiga abrir? Eu vou ver se eu consigo. Eu tenho que ver se o nome dele que eu. Não é aquele que eu mostrei. Ou no próprio site. Deixa O eu ver se site eu abro. Na Forset, né? Uhum. É perfil em C o nome? Então, eu não sei qual que é o nome que ele... Esse que tá mostrando do lado aí, ó, perfil estrutural, ó, esse que tá na imagem do lado, ó, no fundo da imagem aqui, ó, à esquerda. Ele mostrou aí no fundo, quer ver? Esse? Aí, ó, esse aí, ó. Ah, ele é em C mesmo, tá escrito é C. Eu chutei porque normalmente é o nome que se dá para esse tipo de estrutura. Vai aqui ele. Então, assim, ó, coloca em cima dessa estrutura que você fez, coloca um desse embaixo, pelo menos um desse embaixo, faz o eixo Y com ele também. E coloca um como eixo Z. Só que vocês ainda não estão desenhando os elementos, as guias lineares. Não tem problema. Mas já aumenta um pouquinho a complexidade da estrutura, entendeu? Mas nesse caso aqui, esse aqui vai servir a uma mesa ou ele vai ser no lugar do outro perfil? Volta para o seu desenho. Agora, volta lá para o desenho CAD. Você coloca ele. Cadê o seu sistema de coordenada? Aí
Seu eixo Z tá virado, né? O Y tá para cima aí. Tá, eu vou falar igual tá a coordenada aí, ó. No eixo Z positivo, você vai colocar um aí no meio, Aqui. para aquele perfil. Aí por dentro. Isso. Certo? Aí, na parte de cima, você não colocou dois perfis 20 por 20 Sim. paralelos? Você tira esses dois e coloca só um daquele. Entendi. Entendeu? Aham. Então faz uma proposta desse jeito. E aí, joga já com os elementos de ligação. Nessa fase, toda a estrutura agora que vocês pensarem, vamos pensar em pelo menos cinco modelos. Tá certo? Coloque todos os elementos de ligação para vocês verem a dificuldade do quebra-cabeça. Certo. Tá? Aí na próxima reunião, a gente vai olhar esses desenhos, vai discutir as limitações e as vantagens de cada um, e aí nós vamos tomar a decisão de escolher um desses elementos, um desses desenhos, e aí nós vamos seguir para uma análise, já para uma primeira análise estática. Porque vocês percebem que esses elementos, eles podem ser o calcanhar de Aquiles do projeto? Porque, olha, você pega um perfil desse tamanho, aí você conecta só com um parafuso de um lado para o outro. Concorda que é ali que vai ser a menor seção? Provavelmente é ali que vai ter a maior tensão, a maior deformação. Então, nós vamos ter que ficar jogando na hora de simular, não é só a estrutura do perfil de alumínio, tem que pensar nesses elementos de ligação também. Tá? Mas não vai ser na primeira fase uma simulação tão complexa assim, porque a gente não tem tempo para ficar fazendo um desenho completo e simular, sendo que não é o desenho final. Nós vamos ter que colocar algumas condições de contorno e simular trechos da estrutura, tá? Porque se a gente for ligar tudo agora, vai uma demanda computacional e uma demanda de tempo que eu acho que nesse momento é desnecessário. A gente pode, como engenheiros, pensar em soluções que apontem o caminho que a gente pode ou não seguir. E à medida que o desenho for sendo refinado, a gente refina também a parte de simulação, porque senão fica muito pesado. Entenderam meu raciocínio? Entendi. Essa é a minha sugestão. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Nós estamos no dia 13. Vocês acham que até semana que vem, na segunda-feira, dia 20, vocês conseguem fazer alguma proposta? Ou vocês querem marcar a próxima reunião após o ano novo? Eu consigo fazer alguma coisa, professor. Aí o resto da equipe. Eu posso tentar, mas tipo, eu vou falando com o senhor no meio da semana se eu vou ter dificuldade ou não. Mas eu acho que dá certo, sim. Tá bom. Então, ó, Eu acho que dá para fazer também alguma coisa. tá bom. Aí seria a nossa última meta desse ano. Aí depois a gente volta a se encontrar na primeira semana de janeiro. Perfeito. Beleza? Então, ó, Certinho. vamos fechar a reunião de hoje, então, com deixar bem objetivo. Quem que vai fazer a ata de hoje? O Leonardo acho que já fez uma vez, acho que o Daniel também fez uma. Eu posso fazer, então, nunca fiz, não. Então tá, Felipe. Então anota aí, por favor. Só um minutinho. Pode falar. Então, os desenhos renomeados no Fusion. Usando esse protótipo 2.4 do Leonardo, inserir os elementos de ligação. Propor 5 modelos de estruturas, variando os perfis, os elementos de conexão. Variando os perfis. E os elementos de conexão.
propor o modelo com o perfil em C. Que era esse último que o Leonardo nos mostrou. Certo. Professor, só uma dúvida. Aí o perfil em C é nesse aqui mesmo, né? Que eu estou mostrando na tela. Que é para ele substituir. Você vai colocar um embaixo. Aqui. Não é esse que você vai subir. Você vai ligar ele na direção do seu eixo Z aí, ó. Então, no meio do perfil, isso, ó, esse que você tá com o mouse aí, você tem um paralelo ao outro, certo? Você vai colocar um terceiro aqui no meio, ó. Ah, tá. Agora entendi. Entendeu? Entendi. Que é onde vão apoiar as guias do eixo X. Aí E vai ter outro substituindo esses dois perfis de 20, eles somem, aparece só aquele em C. Certo. Correto? E aí você já vai reposicionar a coluna. A coluna você não colocou ela no meio do perfil? Sim. Você concorda que o eixo Z vai jogar a ponta da ferramenta mais afastado do centro desse portal? Sim. Então significa que essa coluna ela vai ter que ir mais para a parte de trás. Porque é que você ainda não estava imaginando o conjunto do eixo Z aí ocupando esse volume, certo? Certo. Porque senão imagina assim, a ponta da ferramenta... você desenhou no centro. Então você tem que levar isso mais para trás, entendeu? Certo. Aí eu deixo ele um pouco mais atrás. Não lá no fim, né? Só um pouco mais atrás. Isso. Agora sim, a gente só vai saber exatamente onde ele vai ficar quando tiver desenhado tudo, né? Mas é só para entender que ele não vai ficar... Uma coisa é certeza, não tem como ele ficar no meio. Porque senão a ferramenta teria que se movimentar por dentro desses perfis. Entendi. Estão na horizontal, entendeu? Aham. Tá certo? Certo, professor, entendi. E aí, se vocês conseguirem, ou se vocês não, vamos deixar assim, porque se a gente deixar aberto, eu sei que vocês não vão tentar, vão se dar por vencidos, e não podemos pensar assim. Então, vamos deixar marcada a reunião na segunda-feira que vem para vocês mostrarem o que vocês conseguiram fazer. Tá bom? Aí todo mundo tenta propor alguma coisa, já dentro da equipe, dentro desses mesmos 5 arquivos, se cada um começar um, ou vocês pegam um e trabalham juntos nele, e a partir das ideias que surgirem ali, vocês começam a derivar os outros. Então, minha sugestão é usar exatamente esse modelo aí, esse protótipo 2.4, como ponto de partida. Aí, na segunda que vem, a gente conversa em cima dos resultados que vocês mostrarem. Pode ser? Pode ser, Beleza. professor. Então, tá bom. Então, olha, eu vou ter que encerrar a nossa reunião, porque eu tenho uma banca agora às 9 horas. E eu que preciso abrir a reunião. Tá certo? Certo. Certinho, professor. Obrigadão. Então, tá. Pessoal, Jean, alguma colocação final aí? estou parando a gravação